Eu gostaria de começar partilhando uma passagem da biografia de Jesus, que nos diz, de Chico Xavier, que nos diz que certa feita ele foi a uma cidade e dentro da simplicidade que era o Chico Xavier, ele pediu que não divulgassem que ali ele estaria. E ele iria a uma casa espírita que estava sendo inaugurada naquele dia. Mas quando ele chegou lá, tinha uma multidão esperando por ele. A casa espírita era pequena para comportar todas aquelas pessoas que ali estavam. E Chico Xavier começou dizendo, na sua saudação a todas aquelas pessoas, dizendo que ele sabia que aquelas pessoas estavam ali por causa de Jesus, não por causa dele. Lembrando isso que está na biografia de Chico, eu diria que não tenho nenhuma dúvida em afirmar que cada um que aqui está, inclusive eu, estamos todos aqui por Jesus. E se é por Jesus que aqui estamos, vamos abrandar nossos corações, vamos trazer os bons sentimentos que conhecemos de Jesus para este ambiente, procurando renunciar, neste momento, a qualquer vaidade, a qualquer sentimento que não encontre os ensinamentos de Jesus. Todos somos iguais e todos aqui estamos por Jesus. E se estamos por Jesus, vamos a Ele, ao seu coração, unir os nossos corações e lhe pedir que possa nos conduzir através da espiritualidade que controla essa casa, que está nessa casa, que possa nos conduzir para que tenhamos um proveito grandioso de aqui estarmos numa manhã de domingo, quando poderíamos estar em outras diversas atividades, buscando os outros fatores. Mas aqui estamos por Jesus, e que Jesus esteja em nossos corações para fazer com que cada um de nós possa aproveitar da melhor maneira esta manhã de domingo. Nosso tema de hoje, porque Deus permite a dor, é um desafio para qualquer um de nós. Porque Deus permite a dor. Quando nós nos interrogamos, se nós nos remetermos ao Livro dos Espíritos e chegarmos à questão número 13, a pergunta número 13, lá está dito que dentre os atributos da divindade está que Deus é soberanamente justo e bom. São enumeradas algumas, mas as duas últimas, aliás, uma que engloba as duas, está lá na resposta à questão número 13, que Deus é soberanamente justo e bom. É um desafio para nós entender que um ser soberanamente justo e bom possa permitir a dor. Sempre nós nos questionamos, sempre nós nos interrogamos, sempre nós nos desafiamos a entender a dor da forma como se coloca Jesus, se coloca que Deus permitindo a dor, mesmo sendo Ele soberanamente justo e bom. Há companheiros nossos da doutrina que até dizem que Deus não é soberanamente justo e bom, porque Ele é a justiça e a bondade. Ele tem toda a justiça e toda a bondade nele. O que é a justiça é o que é a bondade. E se Deus é soberanamente justo e bom, por que nós encontramos pessoas
com deficiência física e outras perfeitas. Se Deus é soberanamente justo e bom, por que nós temos diante de nós irmãos que vivem na opulência e irmãos que vivem na miséria? Se Deus é soberanamente justo e bom, por que permite a alguns de seus filhos que estejam com doenças mentais, com doenças físicas, com doenças morais? Qual é o critério de ser soberanamente justo e bom, se nós nos deparamos rotineiramente com tantas dificuldades para uns, que se traduzem em dificuldades, em desigualdades, quando nós comparamos com outros? Aqui estamos por causa de Jesus, e se estamos por causa de Jesus, estamos porque acreditamos sim, que Deus tem todos os atributos que nos são relatados e que é soberanamente justo e bom. Mas eu continuo me perguntando, inclusive a mim, se Deus é soberanamente justo e bom, por que permite a dor? Se nós olharmos para a história daquele que nos trouxe hoje aqui, para a história de Jesus, se nós olharmos para a sua história, nós vamos ver que ele também passou por muitas dores, sem ter nenhuma razão para sofrer essas dores. Sem ter nenhuma razão para passar por essas dores. Jesus que curou cegos, Jesus que curou leprosos, Jesus que fez renascer um morto, Jesus que nos trouxe toda a demonstração de sua força, trazida por Deus e mostrada para nós por Ele. Por que Jesus passou por tantas dores? Por quê? Mas Jesus, tendo a compreensão dos motivos pelos quais Deus permite que nós tenhamos dores, em nenhum momento questionou, em nenhum momento reclamou. Nem mesmo quando na sua sentença se preferiu libertar o ladrão e continuar com ele preso. Foi a sociedade que fez isso. Jesus não reclamou quando no caminho, já com a cruz em seus ombros, era apedrejado, era chicoteado, era dilapidado. Jesus não reclamou de nada disso. Jesus não reclamou quando lá na cruz continuava sendo apedrejado, continuava sentindo as dores de toda aquela situação, inclusive vindo de muitos aos quais ele ajudou diretamente. Mas ali, naquele momento, ele nos deu a primeira aula de que devemos perdoar. A primeira lição de que devemos perdoar. Quando vendo aquelas pessoas todas, praticando aqueles gestos com ele que lhe causavam dores, o que ele disse? Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. E ali nos trouxe a primeira grande lição do que devemos proceder, de como devemos proceder. Jesus não se maldisse. Jesus não se revoltou. Jesus não falou mal de alguém ou de Deus. Mas pediu que o Pai perdoasse àqueles que não sabiam o que faziam.
E vendo sua mãe em choro, vendo sua mãe desesperada por ver o seu sofrimento, a sua dor, ainda foi consolar Maria, dizendo: mulher, está aí o teu novo filho, eu te dou um novo filho. E lhe apresentou João. E Maria, sofrida porque ficaria sem um filho, naquele momento, repensou em muitas situações. Maria, que é o símbolo de mãe, precisou da ajuda de Jesus. Maria, uma mãe tão perfeita, que nós a temos como símbolo de mãe, mas precisou naquele momento da ajuda de seu filho Jesus, e ele sabiamente lhe trouxe essas palavras. Jesus nos trouxe muitas lições de que a dor é necessária quando nós sabemos sofrer. E isso a gente vai um pouco mais falar daqui a pouquinho, um pouco mais à frente, justamente nas lições que nos trazem o Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, que está entre nós, em face de quem nós estamos aqui, nos deu todas essas lições já há 2000 anos. Mas nós, por nossa imperfeição, ainda não aceitamos a dor como uma bênção. Ainda não aceitamos a dor como necessária para a nossa evolução. É por ser uma bênção, é por ser necessária a nossa evolução, que Deus nos permite sofrer. Aliás, que aqui eu faria um parêntese, porque muitos de nós espíritas confundem, e principalmente aqueles que não são espíritas, confundem que Deus nos impõe a dor. Não. Deus não impõe dor a ninguém. Deus não quer que ninguém tenha dor. Mas Ele permite a dor em razão dos nossos resgates, em razão da necessidade de passarmos por determinadas provas. Não podemos confundir que Deus impõe dor com Deus permitir a dor. São situações bem distintas, são situações bem apartadas. Deus permite a dor. Deus não impõe a dor para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Deus permite a dor. Porque alguma coisa nós fizemos, se não nesta, noutra vida, noutras vidas, em vidas anteriores, permite que que tenhamos que resgatar, permite que possamos evoluir para o caminho que leva a Ele. Mas temos para isso que nos despojar de todos aqueles traços, de todas aquelas marcas que aglutinamos durante nossas encarnações. E precisamos. Deus é tão justo, é tão bom, que nos deu essa oportunidade de nos redimirmos através das encarnações. E foi Jesus quem também disse, 2 dias depois de sua morte, quando Maria Madalena foi ao seu encontro e ele surgiu para ela, demonstrando que ele não estava morto, que ele estava vivo em espírito. E essa foi outra lição de que nós somos imortais. Foi a primeira lição que nós conhecemos enquanto período do cristianismo, que somos imortais. Porque Jesus apareceu para Maria de Madalena e que estava próximo dela, a sua mãe, apareceu para ela
e pediu que fosse levar a mensagem a todos os demais de que ele estava vivo. De que morre o nosso corpo, mas nosso espírito é imortal. E é imortal para seguir a lei do progresso, a lei de progresso, a lei que todos nós temos que prosseguir, queiramos ou não queiramos. E a oportunidade que nós temos de progredir é justamente através das encarnações, das reencarnações. Só isso já põe termo a quem acredita as teorias que dizem que nós temos uma única vida, uma única caminhada do berço ao túmulo nesta encarnação que vivemos. Não é assim. A doutrina nos mostra que somos espíritos imortais e que precisamos das reencarnações para nos elevarmos. Planejamento espiritual, pedidos de provas são feitos enquanto estamos desencarnados. Mas, para cumprirmos, para nos elevarmos, precisamos da encarnação, da reencarnação. E assim também está no Livro dos Espíritos, na questão 164, quando perguntam: o que fazer? Por que temos que reencarnar constantemente? E os Espíritos responderam a Kardec: para a progressão espiritual, para o crescimento espiritual, para o progresso espiritual. Precisamos disso. E tão grande é a prova de que nós precisamos disso, que às vezes nós nos deparamos com situações que nós não conseguimos, a princípio, absorver. Que nós não conseguimos, a princípio, entender. Mas que com os esclarecimentos da doutrina espírita, vamos ver que toda aquela dor que se passa nessa encarnação, nesse curto período do berço ao túmulo, são necessárias para o nosso crescimento. Tem um caso que eu me permitiria aqui lembrar, de um garoto no Rio de Janeiro, que estava no carro com a sua mãe e foi assaltado. O nome dele, João Hélio. Não sei se vocês recordam, já faz algum tempo. A mãe estava no carro com o João Hélio no banco de trás e no banco da frente com outro filho. E foi assaltada. E mandaram ela sair. Ela teve tempo de sair e quando quis tirar o João Hélio do banco de trás, os assaltantes arrastaram com o carro e ele ficou preso no cinto de segurança. Não adiantaram os pedidos dela para ele parar, não adiantaram os pedidos dela para eles olharem aquela situação. Eles andaram com João Hélio por 7 quilômetros. E não precisa dizer como ficou o corpo dessa criança, que cada um tem a condição de imaginar. Tempos depois, esse caso foi uma comoção nacional. Todos aqui devem lembrar, se não a maioria lembra. Tempo depois, este menino João Hélio psicografou uma carta. No dia... Não. Ele morreu em 2007 e psicografou uma carta tempos depois. A carta psicografada por ele tem o seguinte teor: nasci na Gália no ano 22 a.C. e desencarnei na Líbia no ano 20 da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcatrim,
me comprazia, como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, puxada por 2 cavalos, crianças, homens, mulheres, novos e velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Muitos gritos e gritos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus! Por 300 anos, permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante, olha aqui, no ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal tiranizado por mim aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz, resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. Essa carta, psicografada por um ser que a princípio nós não poderíamos entender porque uma criança de 6 anos passar por tanta dor. Mas foi ele quem veio dizer que pediu esta prova para poder evoluir. É ele quem diz que passou 300 anos à procura de uma família que pudesse aceitá-lo como filho, e justamente um casal que ele havia tiranizado o aceitou como filho, e ele passou por essa dolorosa expiação, por essa terrível prova. Mas é para a evolução dele. Deus permitiu que fosse assim para que ele evoluísse. E ele próprio diz ao finalzinho: agradeço ao Pai por ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, porque sei, diz ele, que cumpri parte. Ou seja, é aquela história, é aquela tese, é aquela teoria que também conhecemos na doutrina espírita, de que muitas vezes reencarnamos para cumprir apenas uma prova. E quando assim estamos, retornamos. Mas outras provas virão. Mas naquela encarnação, era aquilo que ele precisava de fazer, foi aquilo que ele pediu no seu planejamento reencarnatório. A dor sempre tem uma razão de ser. Por isso que a gente sempre escuta, rotineiramente escuta, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Os sofrimentos pelos quais passamos, em razão de muitas dores que nos deparamos, têm uma razão de ser. Nós precisamos disso. É por isso que Deus permite o nosso sofrimento
no nosso entendimento, na nossa pequena linguagem, na nossa pequena inteligência. Deus nos permite. Mas não é Ele nos impondo, é Ele permitindo para o nosso progresso, para que nós possamos resgatar. A gente vê, vez por outra, casos de presos em penitenciárias aqui na Terra, injustamente. Eu recordo de um caso nos Estados Unidos, um país de tantas leis, de tanta tecnologia. Nos Estados Unidos, uma pessoa passou presa 30 anos injustamente. 30 anos depois que ele estava na cadeia, condenado à prisão perpétua, 30 anos depois, se conseguiu saber que ele era inocente. 30 anos depois. Quanta dor, quanta humilhação, quanto sofrimento nesses 30 anos. Mas apenas 30 anos depois, num país de grande tecnologia como é os Estados Unidos, um exame de DNA provou que não foi ele quem havia cometido o crime. E ele foi posto em liberdade com 1000 pedidos de desculpas. Mas para nós, que estamos aqui debatendo, por que Deus, refletindo, não debatendo, refletindo por que Deus permite a dor, será que realmente ele era inocente? Será que ele ter passado dores e tantas outras coisas em face de um motivo que ele não deu, não é uma expiação? Não é um fato de outra vida que ele não foi alcançado pela justiça divina e foi alcançado agora, na encarnação atual? Será que ele era inocente? Será que aqui entre nós há alguém inocente na sua dor? Que a sua dor chega por acaso? Que a sua dor chega sem razão? A grande questão é como está no nosso título: por que Deus permite a dor? Sempre nós nos questionamos por quê? Por quê? Por quê? Por que eu quebrei a perna? Por que meu carro caiu no buraco? Por que eu não pude chegar onde eu quero? Por que eu não pude estudar? Sempre tem um porquê, com uma pitadazinha de inconformismo. Se nós começássemos a questionar para quê, talvez mudássemos a nossa sintonia. Para que eu quebrei a perna? Em face de que eu quebrei a perna? Qual a razão? Porque eu sei, eu caí, alguém me bateu, eu jogava futebol, mas para que está em nosso interior? Infelizmente, nós não buscamos o nosso interior. Infelizmente, nós ficamos no superficial que nossos olhos alcançam, mas ninguém há de ficar preso por tanto tempo, sem uma razão, sem um motivo, sem que tivesse que passar por aquela situação. Porque nós dizemos que Deus é perfeitamente justo e bom e que é eterno. E se Deus é tudo isso e é eterno, as suas leis também são eternas. Nós não podemos mudá-las. Que sendo suas leis perfeitas, não tem por que haver mudança. Sendo suas leis de justiça, amor e caridade, não tem por que haver mudança. Nós
é que precisamos de mudar para nos adaptarmos às leis divinas. E tanto tempo depois que Jesus nos trouxe as lições, nós ainda temos dificuldades. Por que enfrentamos o mal? O Livro dos Espíritos nos diz. Por que enfrentamos o mal? Porque nos afastamos do bem. Se nós estivermos próximos do bem, nós não estaremos no mal. E só somos atingidos por alguma dor quando nós nos distanciamos do bem. E nos distanciando do bem, nós nos distanciamos de Deus. Mas Deus não vem, não desce de seu trono, não sai de seu trono para olhar a cada um de nós e dizer, hoje é o Tadeu. Não diz isso. Nós é que ao transgredirmos suas leis, fazemos com que por elas sejamos alcançados. Deus não vem nos procurar para dizer, hoje é fulano, hoje é cicrano, hoje é beltrano. Não. As suas leis eternas estão diante de todos nós. E somos nós que a procuramos quando a transgredimos para nos aproximarmos do mal. E somos nós que a procuramos quando estamos com Jesus para nos aproximarmos do bem. As leis divinas estão aí. E se eu quero dor, eu dela me afasto. Se eu quero mal, eu dela me afasto. Reflitamos sobre isso. Reflitamos que a nossa conduta, o nosso querer, o nosso livre-arbítrio é que faz com que estejamos na dor ou não estejamos na dor. Mas pode parecer um contrassenso dizer isso e dizer que as nossas dores podem vir de outras situações, de outras vidas. Podem ser um contrassenso dizer isso. Não, porque lá nós transgredimos a lei de Deus. E o nosso espírito é imortal. E se transgredimos a lei de Deus em algum tempo por ela seremos alcançados. Não representa dizer que se transgredirmos hoje, seremos alcançados amanhã. Não. Mas nós seremos alcançados. Porque Deus é justo. E Deus não pode deixar que a sua justiça não se manifeste, seja para o bem, seja para o mal. Para o mal, não. Seja para o bem, seja para o que nós consideramos como mal. Não pode deixar que sua justiça não se faça para o bem e para o que não é bem. A justiça de Deus tem que se fazer. Imaginem se eu cometesse uma mesma atrocidade que outro comete e só eu fosse punido. Seria Deus justo? Por que sofremos? Porque temos que evoluir. Por que sofremos? Porque Deus é justo. Por que sofremos? Para que possamos progredir. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, eu estou buscando aqui para ser fiel ao que está escrito. Deixa eu ver se é esse capítulo. Item 18. Quando trata da paciência, Kardec nos traz que a dor é uma bênção que Deus traz aos seus eleitos. É o capítulo 9, capítulo 7, item 9. Bom,
Quando ele trata da paciência, ele nos diz que é uma bênção que Deus dirige aos seus eleitos. A dor é uma bênção. Como entender que a dor é uma bênção? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. E Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Bendizei a Deus que vos marcou pela dor para a glória no céu. É para crescermos, é para evoluirmos, é para desenvolvermos o nosso sentido de perfeição. A dor é uma bênção. Mas como entender a dor como bênção, quando nós, muitas das vezes, mesmo dentro da doutrina espírita, e sabendo que somos espíritos imortais, nós raciocinamos como tendo só uma existência. Só uma existência. Que a nossa vida se resume ao que passamos nesta vida, na caminhada do berço ao túmulo. Como entender que a dor é uma bênção? Como ver um filho sofrendo por um câncer e dizer que isso é uma dor, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Como ver a morte prematura de uma criança com tanto sofrimento e dizer que isso é uma bênção? Mas no caso do João Hélio, quem veio dizer que é uma bênção foi ele mesmo. E tomara que todos aqueles que tenham dores, e todos nós temos, possam entender como uma bênção, possam entender como uma oportunidade de crescimento. No capítulo 5, item 18, Kardec nos traz o bem e o mal sofrer. Capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. No item 18, o Evangelho segundo o Espiritismo trata do bem e mal sofrer. Não lerei, porque muitos de nós certamente já conhecem, muitos de nós certamente terão a oportunidade, muitos terão a oportunidade de ler com calma essas lições que tem. Mas ali está dito, o bem e o mal sofrer. Como bem sofrer? Será que é possível bem sofrer? Ou Kardec está com lorota? O bem sofrer é quando aceitamos a dor, quando não que nós tenhamos que aceitar no sentido de não buscar superar a dor, mas aceitar com resignação, aceitar com paciência, aceitar sabendo que o amor do Pai nos dá essa condição de aceitar e de estarmos superando aquela dor. Aceitar a dor é bem sofrer, mas não representa dizer que eu não devo procurar o médico quando eu estiver com uma dor de barriga. Eu tenho que procurar, sim. De não procurar a casa espírita quando eu estiver com um problema espiritual, com um problema moral. Aliás, também aqui faço um parêntese, é muito comum entre nós buscarmos a casa espírita, buscarmos outras religiões, em razão de obsessores que estão nos atormentando, nos causando dor. É muito comum. Quantos de nós não veio à doutrina em razão de uma obsessão?
a dor em razão da dor de uma obsessão, senão nossa, de um próximo, de um filho, de um parente. Quantos de nós não fizemos isso? Mas se nós bem pensarmos, por essa razão, de irmos atrás de superar as nossas dores, nós temos que agradecer aos nossos obsessores. Porque eles estão nos fazendo um bem. Quando um obsessor me persegue, me perturba, e eu não me entrego, eu procuro um tratamento, ele está me fazendo bem, porque ele está me direcionando ao tratamento, ele está me direcionando a entender o que Deus nos traz. Os obsessores nos fazem bem. Aliás, antes a gente culpava tudo, era o demônio, tudo era o diabo, a gente tudo culpava o diabo, né? E quando a doutrina espírita veio e nos disse assim: não existe diabo, não existe demônio. O que nós fizemos? Passamos a culpar os obsessores de muitas coisas que eles não são culpados. De muitas coisas que nós deveremos responder, porque são aflições que nós estamos causando nesta vida. São aflições atuais, não são aflições anteriores. Se bem pensarmos, todas as razões, todas as dores, as razões das dores que nos chegam, podem ser transformadas numa situação de melhora para nós mesmos. Deus nos permite sofrer porque a dor é uma bênção. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E se a dor é uma bênção, vamos ter paciência, vamos sofrer, vamos ter a dor sem resmungar, sem maldizer, sem brigar com Deus. Porque a cada vez que nós desconfiamos de Deus, é uma oportunidade de nós demonstrarmos que a nossa fé está fazendo assim. Está diminuindo. Está saindo de nós. E o que seremos nós sem a fé? O que seremos nós, espíritos imortais, sem a fé? Se a dor é uma bênção, a fé é um motivo. A partir das nossas orações, a fé a partir da nossa busca ao Pai, a fé a partir da nossa busca a Jesus, a fé a partir de acreditarmos em nós mesmos como filhos de Deus, a fé é necessária. Então não podemos, numa hora de dor, maldizer, falar e possibilitar tantas situações que mais males nos acarretarão. A dor, enfim, a dor é uma possibilidade que nós temos de nos reformarmos, de nos revivermos dentro de uma situação. A situação, a dor, é uma oportunidade que nós temos, até mesmo, de mudar o nosso entendimento, de mudar a nossa visão sobre determinadas situações. Somos inteligentes, todos nós somos inteligentes. E se somos inteligentes, vamos sim colocar a inteligência que Deus nos deu a seu serviço. Ao serviço de Jesus, a nosso serviço. Eu ressalto novamente que se a dor é uma bênção, nós temos a oportunidade, na dor, de nos reformarmos, de aproveitar essa bênção, mas sabendo, repetindo também, sabendo que não é Deus quem vai procurar cada um de nós para dizer: eu te abençoo. Somos nós que temos que procurá-lo. Somos nós que temos que ir buscá-lo cada vez mais para dizer:
eu estou abençoado em face de tuas leis divinas, em face de tudo aquilo que nos ensinastes a partir de Jesus. Eu quero tua bênção, mas quero fazer por onde? E que possamos, nesse nosso encerramento, estarmos conscientes, cada vez mais, de sairmos daqui com a bênção divina cada vez mais acentuada em nós, a partir daquilo que temos para oferecer ao Pai. Que ofereçamos a Ele o amor que Ele nos deu, que ofereçamos a Ele a paz que Ele nos dá, que ofereçamos a Ele a paciência que Ele pede de nós, e que ofereçamos a Ele, a partir do que ofereceremos a cada um dos nossos irmãos que encontrarmos, inclusive nessa festa aí na frente, que possamos oferecer o seu amor. A cada um que encontrarmos, nós vamos demonstrar o amor de Deus em nossos atos, em nossos gestos, em nossas atitudes. Que possamos dizer: Deus, eu saio hoje daqui com o teu amor revigorado em mim. Não dizer a Ele, não dizer nesta palestra, mas dizer com gestos, com olhares, com apertos de mão, a cada um dos irmãos que encontrarmos, hoje e nos dias demais. Que estejamos sempre com Jesus e com seu amor em nossos corações. Muito obrigado.